O Disque Denúncia registrou um aumento de 12% nos casos de crimes ambientais. Eles representam grande parte dos relatos que chegam até o programa. Priscila Xavier. Olá, boa noite para você, boa noite também a todos que nos acompanham. E ao longo de 28 anos, o Disque Denúncia se tornou um canal importante na busca por criminosos e também na contribuição para desvendar crimes. E para falar sobre esse importante canal, nós vamos conversar com o coordenador geral do Disque Denúncia, Renato Almeida. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio Entrevista. Priscila, boa noite a todos de casa. É um prazer para o Instituto Move Rio estar participando desse programa. Eu agradeço à TV Band pelo espaço, porque o Disque Denúncia é um programa que dá voz à população fluminense. Então, esse espaço é muito importante. Renato, queria já aproveitar para começar perguntando justamente sobre o início do programa do Disque Denúncia, né? Embora muita gente pense que esse seja um programa do governo do estado, não é uma iniciativa ali particular. Queria que você comentasse um pouco, por favor. Sim, essa pergunta é bastante recorrente, né, e faz todo sentido, porque o Disque Denúncia ele trabalha diretamente com os órgãos de segurança pública e também pela forma que o Disque Denúncia foi concebido, né? Ou seja, foi lá em 1995, onde o crime de sequestro, né, estava assolando a cidade do Rio de Janeiro, e com isso lideranças empresariais, a imprensa e o governo estadual, na época do Marcelo Alencar, eles pensaram em criar um programa para tentar sanar esse tipo de problema. Mas eles estavam esquecendo de um importante elemento nessa equação, que era a população fluminense. A partir do momento que a população fluminense entrou nessa equação, o crime de sequestro no Rio de Janeiro foi extinto em 3 anos. Porque é impossível você manter um cativeiro sem mudar a rotina do local. Então, nós não temos um policial em cada esquina, mas em cada esquina nós temos um cidadão em condições de fazer uma ligação. E dessa forma, o Disque Denúncia foi criado. E respondendo a sua pergunta, não faz parte do governo, ele é uma iniciativa do Instituto Move Rio, que é coordenador não somente do Disque Denúncia, mas de outros programas, como Desaparecido, Procurados, o Linha Verde e o Disque Denúncia Cidades. Renato, vocês não são um órgão do governo, como você acabou de mencionar, mas vocês recebem algum tipo de apoio? Nós tivemos o apoio até 2016, mas em 2016 o governo do estado estava passando por uma grave crise financeira e o convênio foi encerrado. E de 2016 para cá nós não temos mais o apoio do governo do estado. Eu, quando assumi em março de 2022, eu voltei a conversar com o governo, mas, ou seja, 1 ano e 3 meses até agora nada foi resolvido, e o governo do estado é o nosso maior cliente, né? Nós trabalhamos, cooperamos, né, com os órgãos de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, nós atendemos a população fluminense, então, ou seja, eu não tenho dúvida que o governo seria hoje o nosso maior cliente. Aproveitando que você citou a população, né, que é uma parte integrante desse programa, uma parte importante desse programa, muitas pessoas ainda têm receio de fazer a denúncia porque têm medo de terem a identidade revelada, mas o Disque Denúncia ele garante o anonimato. Sim, o Disque Denúncia ele tem essa credibilidade, né, há quase 28 anos, nós garantimos o anonimato do cidadão porque efetivamente nós não sabemos quem é que está efetivando a ligação. Nossas ligações não são gravadas, os nossos analistas de atendimento, eles digitam cada mensagem que é passada para o Disque Denúncia, inclusive o nosso WhatsApp, que também é uma ferramenta que utilizamos, ele também é anonimizado, né? Ou seja, logo no início da mensagem aparece dizendo que nós garantimos o anonimato. Esse é o pilar principal do Disque Denúncia e por isso que o Disque Denúncia tem essa credibilidade há 28 anos. Queria perguntar também com relação às recompensas. É muito comum em alguns cartazes do Disque Denúncia ter uma recompensa. Como essa recompensa ela é arrecadada, é da iniciativa privada, uma parceria com o governo do estado? Queria que você comentasse também um pouco. Sim, a recompensa, né, ou seja, logo no início do programa, né, foi até a criação do próprio Zeca Borges, de oferecer recompensas. Isso foi até 2016, né? 2016 para cá, atualmente nós estamos oferecendo recompensa somente para assassinos de membros dos órgãos de segurança. Isso é uma iniciativa do Instituto Move Rio, uma parceria que nós temos
com os órgãos de segurança pública, mas o valor da recompensa é pago pelo Instituto Move Rio. E nós temos poucos casos, né? São 2 ou 3 cartazes com iniciativa privada que pede, né, para colocar uma recompensa. Sobre os serviços do Disque Denúncia, quais são esses serviços? Existe uma central de atendimento para que o nosso telespectador também possa conhecer o Disque Denúncia como um todo, né? Então, além do programa Disque Denúncia, nós temos o Procurados, que é uma parceria com as delegacias e com a SEAP, né, onde, com mandado de prisão, nós produzimos os cartazes e divulgamos nas nossas mídias sociais e também na imprensa. Temos o programa Desaparecidos, que é uma bela parceria com o Ministério Público, onde mais de 450 pessoas já foram encontradas graças a esses cartazes. Temos o Linha Verde, que é o Disque Denúncia do Meio Ambiente, inclusive nós estamos no período do Disque Balão, né? Ou seja, que é para combater, né, para cooperar com o combate ao crime de soltura de balões, né, nesse período, né, há um mês tivemos 2 balões que caíram, né, no aeroporto Santos Dumont. Ano passado, 2 balões no aeroporto internacional do Galeão. Então é uma parceria que a gente faz também do Disque Balão. E temos o Disque Denúncia Cidades. Hoje nós estamos presentes em Angra dos Reis e Maricá. Fizemos visitas, né, também a Miguel Pereira, Resende, Teresópolis, Arraial do Cabo e Niterói. Então estamos aguardando a resposta dessas prefeituras também, porque por mais que a população conheça o programa Disque Denúncia, no interior é necessário que haja um trabalho, né, para fomentar, né, as denúncias nesses municípios, né. Em Angra dos Reis, quando implantamos o serviço em Angra dos Reis, o número de denúncias aumentou em 185% com a instalação do programa no município de Angra dos Reis. Já que a gente está falando de balanço, o senhor pode dizer para a gente um balanço do Disque Denúncia desde 1995, até mesmo um balanço mais atual, por exemplo, do ano passado? Sim, nós temos no nosso banco de dados com quase 3 milhões de denúncias, foram mais de 40 mil criminosos presos, mais de 80 mil cargas recuperadas, 31 toneladas de drogas e 40 mil armas apreendidas, isso nos 28 anos. No balanço de 2022, nós recebemos 84 mil denúncias, onde 20 mil denúncias foram somente de crimes ambientais. Houve um aumento de 12% em relação ao ano anterior. E dessas 20 mil denúncias, 62% são relativas a maus tratos contra animais. Esse é um tipo de análise que o Disque Denúncia faz, né, para produzir, né, cooperar a fazer políticas públicas. Perfeito. E a gente vive numa era de fake news. Queria saber também como o Disque Denúncia lida com os trotes, com as notícias falsas também, né? Sim, esse número é bem pequeno e eu acho que a causa disso são 2 fatores. O primeiro em relação ao nosso número, 22531177. E esse é o motivo para mantermos esse número em vez do 181, que é o número do Disque Denúncia Nacional. O 2253 ele tem um custo, né, de uma ligação local e também é um número que tem que gravar para poder fazer a ligação. Com isso a gente já reduz bastante esse ruído, dessa forma que a gente fala. E o segundo é o treinamento da equipe, né? O Disque Denúncia ele não é um call center. O Disque Denúncia, nós temos analistas de atendimento que eles passam por treinamento com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, com empresas, e dessa forma nós conseguimos fazer com que as denúncias cheguem com mais qualidade aos órgãos de segurança pública. Eu gostaria mais uma vez de ressaltar que esses resultados que eu falei há pouco, o Disque Denúncia ele faz um canal de inteligência para os órgãos de segurança pública, mas esses resultados são graças ao trabalho, né, dos órgãos de segurança pública. Perfeito. E quem quiser denunciar, como a pessoa pode fazer? Através do nosso tradicional número 22531177, fora da cidade do Rio de Janeiro, 0300 253 1177. Esses 2 números também funcionam como o aplicativo WhatsApp e ele é anonimizado também. Temos o aplicativo Disque Denúncia RJ. Esse aplicativo é responsável hoje por mais de 40% das nossas denúncias.
e também através das nossas mídias sociais ou através do nosso site, que é o www.disquedenuncia.org.br ou www.moverio.org.br. Renato, queria agradecer pela sua participação aqui no Jornal do Rio Entrevista e também pelos esclarecimentos sobre o Disque Denúncia. Não, é um prazer, né, estar aqui tendo esse espaço para poder falar um pouco desse programa tão importante para o estado do Rio de Janeiro e coloco à disposição das empresas que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do Disque Denúncia para buscar, né, ou seja, o nosso site ou através do e-mail contato@moverio.org.br e será um prazer visitá-los. Muito obrigada. Eu volto com você.